Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer aqui hoje a correção, das atividades da página 108 e 109, do número 6 ao 11, que eu deixei para vocês aí na última semana, na nossa última aula. Tá? Então, eu vou fazer a correção aqui juntamente com vocês. Então, peguem o livro, o caderno, e vamos acompanhar aí a correção. Na número 6, está pedindo a seguinte questão aqui, ó. Explique de que maneira o domínio Inca sobre outros povos era exercido. Olha só, os Incas, para conseguir manter aquele império tão extenso, que era o maior dos impérios indígenas aqui da América do Sul, eles permitiam que os outros povos mantivessem a sua cultura, a sua diversidade ali, religiosa, as suas crenças, os seus costumes, exigindo desses povos apenas o pagamento de tributos. Então, dessa forma, evitava, de esses povos dominados se rebelarem contra, o Império Inca, contra o seu domínio. Tá? Porque não era uma dominação forçada, impondo culturas, permitia que eles mantivessem a sua cultura. Tá? Então, essa era a forma de dominação do Império Inca, que dava muito certo na maior parte das vezes. Então, uma resposta possível seria essa. Os Incas permitiam que os povos dominados mantivessem sua religião e cultura, desde que lhe pagassem tributos. E o reconhecimento ali, da sua superioridade, da sua autoridade do imperador. Então, o número 7, está pedindo a seguinte questão aqui. Ó. Explique o que era a mita e como ela funcionava. Eu expliquei para vocês o que era a mita, até falei para vocês guardarem bem esse imposto, que a mita era uma forma de imposto cobrado ali pelo Império Inca, porque a mita também vai ser utilizada pelos espanhóis quando os espanhóis dominam ali a região. Então, eles vão aproveitar já essa forma de imposto aí. Então, eu já falei para vocês, a mita era um imposto, A mita era um imposto cobrado pelo Império Inca. Esse imposto era na forma de trabalho, tá? Então, alguns dias ali no ano, os povos ali dominados deveriam pagar, em forma de trabalho, o imperador, servir ao império, seja para construir obras, construir templos, estradas, ou na agricultura, enfim, ele cedia ali a sua força de trabalho. Então, esse imposto é exercido na forma de trabalho nas obras públicas. Beleza, então vamos lá. Número 8. A número 8 é assim, explique como era organizada a hierarquia da sociedade inca durante a época imperial. Bom, no topo da sociedade nós tínhamos o imperador, que era chamado ali de Sapa Inca, tá? Que era a autoridade máxima, como se fosse o representante de algum deus, a encarnação de algum deus aqui na Terra, tá? O filho do Sol. Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos o Sapa Inca, e abaixo dele nós tínhamos o que geralmente ocupava todas as outras sociedades, o sacerdote, a parte da nobreza, dos administradores públicos, dos chefes militares.
administradores do Império. E na base da sociedade nós tínhamos os camponeses, né, os pedreiros, os comerciantes. Certo. Número 9. Está perguntando aqui, qual era a importância do milho para as sociedades mesoaméricas? Na atualidade, o milho continua sendo importante na culinária das sociedades americanas? Explique. Sim, né? Eu já falei com vocês que o milho ele fazia parte da base alimentar aí, né, desses povos e em algumas sociedades, como a dos maias, o milho ele estava ligado ali a um aspecto religioso, né, porque eles acreditavam que o mundo, né, ele tinha sido criado a partir, né, de uma espiga de milho. E ainda hoje, né, nas sociedades americanas, o milho ele, né, também faz parte, né, da nossa base alimentar. Né? Aposto que na casa de cada um de vocês aí tem algum alimento, né, produzido aí pelo vindo aí do milho. Tá? Então é um alimento importantíssimo aí na nossa base alimentar, tá bom? Então vamos lá. O milho era a base alimentar de diversos povos indígenas e tinha uma importância religiosa para algumas sociedades. Ainda hoje, é o importante nossa sociedade. Tá? Então, a número 10. Número 10 deu um texto aqui, né? Falando sobre alguns dos legados das sociedades aí da Mesoamérica. Não vou ler esse texto aqui, né? Para não ficar mais extenso. Então, vamos aqui, ó. Letra A. Do que se trata o aparelho fortemente complexo citado, né, no texto? Aqui está falando, né, da forma com que eles interpretavam os movimentos, né, aparentes aqui dos astros. Então, essa forma de interpretar esse movimento aí serviu para eles construírem o seu calendário. Então, esse aparelho fortemente complexo aqui seria o calendário aí elaborado por esses povos. Letra B. Qual a ligação entre os astros e a religião para os povos maia? Bem, eles tinham, né, a crença de que os astros representavam ali a vontade dos deuses. Né? Tanto é que os deuses eles tinham essa representação aí das forças, né, dos elementos da natureza. Né? Nós tínhamos o deus Sol, o deus da Lua, né, deus da chuva, né, alguns deuses representando aí animais. Então, essa era a ligação entre os astros e a religião, que os astros representavam a vontade dos deuses. Na letra C, tá aqui, ó. Quais os principais astros que esses povos admiravam? Né? Então, entre os principais, nós temos aí o Sol e a Lua, mas também, né, nós tínhamos o
planeta Vênus, né, que era bem visível para esses povos, né, na época. Mas os principais é o Sol e a Lua. Se já tiver colocado esses dois, já está correto. E a número 11 aí, para a gente finalizar. Letra A, tá? Também, né, deu um texto aqui falando sobre algumas descobertas, né, no atual México. Também não vou ler aqui. E vem aí as perguntas. Quais foram as descobertas noticiadas, né, no texto? Né, o texto ele trata-se aqui de algumas descobertas, como o antigo templo, né, e uma quadra de jogos ritualísticos, né, aqueles jogos que eu comentei com vocês que era bem semelhante ao futebol, né, no qual os times não poderiam deixar a bola cair, né, e o time perdedor geralmente era sacrificado em homenagem ao Deus. Letra B. De acordo com Diego Prieto, o que foi possível constatar graças a essas descobertas, né? Então, segundo esse pesquisador, né, esses achados possibilitaram que fossem mostrados locais exatos, posicionamentos e as dimensões de cada uma das estruturas descritas aí nas crônicas, né? Ou seja, nos registros que tanto os astecas, né, deixaram quanto foram compartilhados aí, escritos pelos espanhóis. Então, é a arqueologia, né, comprovando, né, esses registros aí escritos, né, da história. Então, por isso que é necessário ter uma interdisciplinaridade, né, dentro da história aí para a gente saber da história desses povos aí mais antigos. E a letra C, para a gente finalizar. As descobertas permitiram a confirmação de relatos antigos. Segundo o texto, quem elaborava esses relatos? Né? Então, as descobertas permitiram a confirmação de relatos elaborados aí pelos cronistas espanhóis, né? Como eu acabei de falar com vocês, né? E em alguns códices, né, dos astecas, né, dos próprios astecas. Então, a gente finaliza aqui, né, a nossa correção, tá? Do 6 ao 11. E se ficou alguma dúvida aí, vocês me perguntem durante as aulas, tá bom? Então, um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo aí de correção.